Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa aula de número 172. Estamos quase terminando. Eu creio que esta aula e mais umas duas aulas nós terminaremos o livro do Apocalipse, tendo encerrado esse estudo de todo este panorama bíblico, versículo por versículo. Eu espero que você tenha nos acompanhado, aprendido a palavra de Deus, né? Você teve uma grande oportunidade. Então, espero que você tenha aproveitado. Se não, entre no YouTube, na nossa página, na Nona Igreja, e pegue desde o comecinho, né? Desde a primeira aula, se você vai começar do livro de Gênesis, amém? Então, vamos lá. Nós estamos falando sobre o novo céu, a nova terra, já estamos encerrando, e nós estamos aí no capítulo 21. Então eu te convido a abrir a palavra de Deus, capítulo 21 do livro do Apocalipse, versículo 5. E a palavra de Deus diz assim: E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então o nosso Deus se refere à transformação que ele realiza. Lá em Romanos 8, 21, a palavra de Deus diz: Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, essa transformação da criação, né? Novas, é transformar a partir de algo que não existe. Deus mandou escrever. Ele está falando que essa realidade futura que viveremos fique registrada para dar esperança, expectativa para o povo de Deus. Imagine se você vivesse numa das 7 igrejas, né? Pegasse uma carta dessa, vivendo ali perseguições, todo um contexto muito difícil da época, complicado do Império Romano, e ler essas palavras. É uma questão de esperança. Muitos não entenderam, como para nós hoje tem coisas difíceis de entendermos. Esta revelação progressiva. Então ela vai acontecendo e dando luz sobre as passagens que estamos estudando. Então a esperança, ela é certa. E ele diz: escreve, João, eu estou mostrando essas palavras que são verdadeiras e eu vou fazer tudo isso, né? Ele é fiel, todas as coisas ficarão novas. Toda essa realidade estragada do pecado, ela será corrigida. Verso 6: E disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei a ele de graça, da fonte da água da vida. Então, tudo está feito, o tempo presente, mas ela só acontece no tempo futuro. É a única pessoa capaz e com poder de dizer isso é o nosso Deus. Deus dizendo agora para a gente: olha a realidade que vocês vão ver no céu. Está determinada, decretada, já está realizada, mas ainda não aconteceu. Deus diz isso porque os seus decretos, eles são indestrutíveis, não podem ser mudados, nem o diabo, nem nós, nada pode mudar o decreto de Deus. Então, por isso que Deus diz: João, escreve aí, já está tudo pronto, já está tudo feito. Então, ele lembra quem é ele, um Deus que começou todas as coisas, que é eterno, que está acima de todas as coisas, e Deus traz a ideia clara de que ele é o Todo-Poderoso, que ele que fez as coisas do começo ao fim. Não somente fez, como está conduzindo no trono. Ele permanece para sempre no trono.
Agora ele lembra que existe um convite em aberto no presente, enquanto há vida. Então Deus está falando, olha, as realidades que eu apresento nas visões, João. Escreve aí. E vocês que estão lendo, eu estou oferecendo a vocês de graça a maior de todas as bênçãos espirituais, a fonte da água da vida, Jesus Cristo. Então Deus está oferecendo a salvação, mas ela é para quem tem sede, para quem crê, para quem valoriza e recebe pela fé. Versículo 7. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Então, estas coisas está relacionado ao novo céu e à nova terra. Vencedor é o que recebe Jesus Cristo, não são todos, né? É para os fiéis, os que amaram o Senhor até o final. Os que não adoraram a besta, os que andaram na presença do Senhor, estes são chamados de vencedores e herdarão todas essas coisas, lindas no céu, na nova terra, Nova Jerusalém. Então nós temos a verdade bíblica que todos são criaturas, mas filho são somente os que o receberam. No verso 8, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então nós temos aqui uma lista de condenados ao inferno. Deus mostra frutos podres, né, que não estarão no céu. Os vencedores herdarão, mas essa lista e tantos mais, né, não vão herdar. Então não herdarão porque permaneceram no pecado. Eles rejeitaram a Deus. E é importante observar que todas essas qualidades negativas têm a ver não com as pessoas que as cometeram uma vez ou duas vezes e se arrependeram. Por exemplo, todos nós, né, já mentimos, mas nos arrependemos. Estamos no grupo dos vencedores. E essa lista se refere aos que permaneceram no pecado, que rejeitaram a graça de Deus, aqueles que não receberam o Filho de Deus. Então, permaneceram nos seus pecados e na condenação dos seus pecados. Covardes são os tímidos em algumas traduções, né? Pessoas que não se posicionaram a favor de Cristo, não têm coragem de sofrer pelo Senhor Jesus. Aqueles que diante da besta adoraram a besta, não são cristãos de verdade. Parecem, mas não são. Incrédulos, aqueles que não têm fé, não creram. Então, eles podem até ser religiosos, ter uma capa, como os fariseus tinham, mas não têm uma fé genuína em Jesus Cristo. Abomináveis, praticam coisas terríveis diante de Deus, pecados odiosos para Deus, fruto claro que não são de Deus, praticam todo tipo de impureza. Assassinos, aqueles que provocam a morte, pessoas que amaldiçoam a vida dos outros, pessoas sem arrependimento. Impuros, a ideia é pornos, pornografia, todo tipo de imoralidade sexual. Feiticeiros, pessoas que usam drogas, voltadas à prática e atividade da feitiçaria, né? Como astrologia, práticas filosóficas que levam as pessoas a se desconectarem de Deus, consultores de mortos, idólatras, aqueles que têm outros deuses, amam mais outros deuses e servem a dois senhores. Mentirosos, o pai da mentira é o diabo.
então não são os filhos de Deus. Vão ser punidos, sofrer o juízo de Deus, passar pela segunda morte, porque o ímpio morre duas vezes. Porque vive toda essa realidade na distância de Deus. Todas as pessoas que vivem longe do Senhor serão julgadas com justiça. A parte que lhes cabe significa que o justo juiz, e eles merecem isso e vão receber isso do Senhor. A Nova Jerusalém. Aqui tenha em mente duas realidades para podermos entender o simbolismo que aqui existe. Primeiro, a Jerusalém sendo citada como morada dos servos de Deus. E segundo, a Nova Jerusalém sendo os próprios servos de Deus. Então vamos lá, Apocalipse 21, 9. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então, novamente, um dos 7 anjos fala com João. Lembra aí que lá em Apocalipse 17, 1, nós temos também um desses anjos que falaram com João, né? Ele descreve a grande meretriz, a grande Babilônia, e agora nós temos aqui um contraste. O anjo que falou da grande meretriz agora vai falar da noiva, da esposa do Cordeiro, né? Então, aqui na sequência, o anjo vai descrever a cidade e é chamada de noiva, esposa do Cordeiro. É a designação para a igreja do Senhor. Então, a Nova Jerusalém, além de ser citada como morada dos salvos, ela é a própria igreja. Ela é a esposa do Cordeiro. Verso 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então a visão é vista, ele tem uma visão espiritual, né? A ideia de montanha é que ele precisava ter uma visão de longo alcance e clara, bem nítida. Então todo esse simbolismo aponta para a realidade que Deus cria na nova terra, a própria igreja do Senhor, que está descendo para viver essa realidade maravilhosa. Verso 11, a qual tem a glória de Deus, o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe cristalina. Então essa cidade tem a presença plena de Deus, na morada e nos próprios crentes. Fulgor é um brilho, luz. Então, João vai mostrar algumas coisas no vocabulário humano para que possa ser comparado à grandiosidade desse lugar. Então, jaspe traz a ideia de um diamante. Então, a glória da morada e dos salvos não é em si mesmo, mas é que é refletida de Deus, né? O servo de Deus tem a luz que vem do Senhor. Verso 12. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então nós temos aqui citações simbólicas que traz a muralha, a ideia de segurança, de uma cidade indestrutível. Tudo agora é indestrutível. Assim como a Babilônia foi destruída, a Nova Jerusalém não será. A cidade humana pode ser destruída, mas a celestial não. Uma cidade com portas traz a ideia de todos os salvos podem entrar nessa cidade. E ela é totalmente guardada. Não existe perigo algum, né? Perigo do pecado entrar,
que está destruído no lago de fogo e enxofre. Não esqueça disso, nós já passamos, né? A nova realidade é totalmente 100% em segurança. Quando fala das 12 tribos de Israel, nós temos aqui a menção do povo do Antigo Testamento, né? Os filhos de Israel, a antiga dispersão, né? O Antigo Testamento, estão aqui nessa nova realidade no céu. Eles são a própria cidade. Os servos de Deus que não são israelitas, que não eram do Antigo Testamento, nós vamos ver logo à frente. Temos aqui a menção simbólica que todos os servos de Deus, de todos os tempos, estão presentes dentro dessa cidade. As 12 tribos no Antigo Testamento engloba todo o povo de Israel. Verso 13. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. Então a cidade tinha entrada por todos os lados, um acesso pleno. Verso 14, a muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre estes 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então os alicerces da cidade estavam sobre o nome dos 12 apóstolos, que traz a ideia de todos os salvos. Então, o fundamento da igreja estava sobre a doutrina dos apóstolos. Essa figura nos mostra que todos os salvos estão na presença de Deus. Temos aqui um grande simbolismo que todos os servos têm lugar no Antigo Testamento. Moisés, o ladrão da cruz, o salvo, né? E agora Deus está aplicando tudo isso na Nova Jerusalém. Então, quando fala do Cordeiro, nós entendemos que não estão ali por méritos próprios, mas por causa da obra sacrificial de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Verso 15. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. Então, a vara é um valor fixo, né? Para medir, ela tinha um tamanho exato. E ele vai descrever isso. A ideia é mostrar a grandeza da cidade, daquilo que Deus realizou. Se pensarmos na morada, novo céu, nova terra, a ideia é de que Deus não faz uma porcaria, qualquer coisa para nós, mas é algo muito grande, algo poderoso. Então, quando pensamos que a Nova Jerusalém é o próprio povo de Deus, mostra que a obra que Deus faz nesse povo não é qualquer coisa, é uma coisa grandiosa. Então, João descreve tudo isso de uma forma simbólica. Verso 16. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Então, a cidade é quadrangular, certo? Não são só os quadrangulares que estarão lá na cidade, tá bom? Vamos entender isso. A cidade é quadrangular, descrita como um cubo, né? Perfeita simetria, a vastidão e grandeza, a simbologia, né? A ideia de perfeição, de todos os lados iguais. No primeiro livro de Reis, capítulo 6, verso 20, temos a descrição do Santo dos Santos. Ficava na parte coberta do tabernáculo, onde ficava a Arca da Aliança, que na descrição era também um quadrado, né? 20 côvados de altura, comprimento e largura. Então, 12.000 estádios equivale a 2.200 quilômetros de altura, de comprimento e de largura. Então, olha isso, como é bonito. É o simbolismo da grandeza. Verso 17. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo,
Então, um côvado é mais ou menos de 74 a 70 metros. Então, alguns dizem, né, que esses 144 côvados seria a espessura do muro, da muralha. Então, uma proteção poderosa. Temos aqui um simbolismo da grande proteção de Deus, uma proteção total para com seus servos. O anjo está medindo que com esta vara de medir e dando as medidas como medida de homem. O anjo mede, né? Mas a medida é dada para nós para termos ideia, né, dessa grandiosidade toda. Verso 18. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a um vidro límpido. Então, agora ele fala da estrutura da muralha, que é de jaspe, uma pedra preciosa. Ele usa algo que conhecemos, mas fala de um material que no nosso mundo não existe, né? Algo além do mais precioso que conhecemos na terra. É um ouro transparente. A ideia é que nessa cidade tudo é transparente. Então, quando ele fala de ouro, é o resplendor, o poder, a perfeição de Deus. Então, nessa cidade não tem como esconder nada. Tudo é visto, porque é semelhante a um vidro transparente. Vamos pensar no simbolismo de pessoas, servos de Deus, são transparentes perante o Senhor. Não tem mais pecado, não tem mais dor, não tem mais nada escondido. Tudo é santo e transparente. Tudo protegido de qualquer mancha do sistema antigo, do sistema mundano que havíamos vivido. Verso 19. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda. Então, ele fala de alicerce, fundamento de um prédio, por exemplo, fica debaixo da terra. Então, ele fica enterrado, né? Temos vigas, ferro, coluna, que dão sustentação para esse prédio, né? Tudo enterrado ali. E não vemos, mas aqui, nessa cidade, os fundamentos são visíveis. Esses fundamentos são enfeitados de pedras preciosas. Então mostra que a morada do Senhor, ela é esplêndida. Tudo que está relacionado com a nova morada do servo do Senhor é totalmente precioso, grandioso, nada escondido, tudo visível e aproveitável. Quando pensamos como povo, a igreja, ela é totalmente transparente perante o Senhor e preciosa diante do nosso Deus. Temos 12 pedras mencionadas, que era o mesmo número das 12 pedras preciosas que ficavam no peitoral do sacerdote no Antigo Testamento, né? Que lembrava as 12 tribos, eram crentes salvos no Senhor Jesus de toda a época. São pedras mais belas e preciosas que já existiam. Verso 20. O quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berílio, o nono de topázio, o 10º de crisópaso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. Então, a descrição detalha, né, e vai mostrar a beleza intensa dos fundamentos, a grande glória, o esplendor, o grande zelo de Deus na construção dessa cidade, o cuidado de Deus com a sua igreja. Tudo é muito precioso, muito transparente, muito bonito, reflete o poder de Deus em tudo. Apocalipse 21, 21, as 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Então, pérola criada dentro das ostras, né, é cara. E aqui ela é grande e inteira na porta. Não esqueça que ela tem quilômetros de tamanho. Então, a acessibilidade, né,
a realidade do Apocalipse aponta coisas grandiosas. Não necessitamos de tomarmos para a forma literal, não é isso que o texto aponta. As 12 portas são grandes e preciosas, porque é por onde passarão os servos de Deus lá na glória. A praça traz a ideia de um caminho, não é uma praça como nós costumamos, ter aí. O texto indica uma rua só que corta essa cidade com um tipo de ouro que não temos no nosso planeta, um material totalmente desconhecido. Em nenhum lugar do mundo é usado ouro para revestir rua. Então a figura nos aponta para a preciosidade da cidade. Não terá bairros, não terá diferenciação, ela é inteira, com fundamentos preciosos, ruas de ouro, uma realidade sem diferença, sem discriminação, grandiosa e preciosa para os servos de Deus, diferente do antigo sistema. Nós vamos parar por aqui hoje, já temos bastante informação aí, você possa ter gostado muito dessa aula, ouça de novo, veja de novo, Assim a gente vendo essa grandiosidade de tudo que Deus preparou para nós. O que mais nós queremos é hora venha, Senhor Jesus, nos buscar. Conserve sua fé, conserve sua salvação para você ir morar no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém. Amém? Então, que você tenha um excelente domingo juntamente com seus familiares, juntamente com Jesus, e até a próxima aula, se assim Deus o permitir. Um beijo grande aí no seu coração.